Fala pessoal, meus amigos da EducaFit, tudo bem com vocês? Como estão? Bom pessoal, estamos aqui hoje então para dar continuidade, ao nosso curso de grupos especiais, o diabetes. E hoje nós vamos entrar então na parte de tratamento do diabetes tipo 1. E na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho como funciona terapeuticamente os procedimentos do tratamento do diabetes tipo 1, haja vista que até o presente momento nós já discutimos como é feito todo o procedimento fisiológico até chegarmos de fato ao diabetes tipo 1, perfeito? Bom, historicamente, a terapia do diabetes tipo 1, ela sempre seguiu a tríade convencional, que é o insulina, dieta, exercício, como nós discutimos anteriormente na aula anterior, certo? Agora, como está aqui no slide de cima, vejam, certo? Tríade de tratamento, insulina, dieta e treinamento. Porém, pessoal, o que acontece? Nós vimos que com o passar do tempo, algumas coisas e algumas pesquisas mudaram determinados fatores, pois o avanço tecnológico e o avanço terapêutico e as pesquisas com psicologia observaram que algumas variáveis, além do uso do medicamento, a insulina, além da regulação dietética e além da prática regular de exercícios físicos, algumas outras variáveis também eram importantes, como também os fatores psicológicos, que são responsáveis aí, principalmente pela aderência ao tratamento, certo? Entenda, o indivíduo, para ele permanecer no tratamento, ele tem que mudar alguns hábitos, principalmente alimentares e de rotina, como de exercícios físicos, e isso traz para ele alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, principalmente no que tange a rotina. Então, pensando em indivíduos que têm a rotina extremamente aceleradas, muitas vezes uma dieta regulada, uma prática regular de exercício físico, ela torna-se distinta e ela torna-se de difícil manutenção. E isso muitas vezes vai fazer com que o indivíduo ele abandone esse tipo de tratamento. Uma outra questão também vem com relação ao uso do medicamento, com sentir-se inapto para algumas coisas. E o diabetes, assim como qualquer outra doença, traz isso como impacto negativo para o psicológico do indivíduo. Então hoje, além da tríade, insulina, dieta, exercício, outras variáveis, principalmente psicológicas e tecnológicas, também são levadas em consideração. Nesse sentido, âmbito social e algumas outras coisas são de suma importância para conseguir compreender alguns fenômenos, certo? Então, no que diríamos aqui exercício, dieta, talvez fosse uma nova abordagem, ou seria, nós poderíamos encaixá-la como uma outra palavra da tríade, por exemplo, como conscientização ou algo assim, acerca de tudo que englobasse isso aqui, vistos os fatores psicológicos, perfeito? Bom, e para nossa primeira observação, então, para o diabetes tipo 1, nós vamos começar da primeira da tríade, que é a insulina. Então, pessoal, a palavra para o tratamento do diabetes tipo 1 é insulinoterapia. Tratamento através da insulina, perfeito? Lembrando que a insulina ela foi concebida há bastante tempo, certo? E inicialmente não era possível realizar a insulina, produzir insulina, a não ser com extração direta de cadáveres e tudo mais, na sua origem. Hoje a insulina ela já é totalmente feita em laboratório, já é possível obter moléculas através de procedimentos químicos, e isso facilitou muito o tratamento, além de deixá-la de baixo custo. Perfeito, pessoal? Bom, o que o médico, o endocrinologista, vai ter como conduta a partir do momento em que é diagnosticado diabetes tipo 1. Lembrando, pessoal, isso aqui não é para ninguém prescrever medicamento, se você não é médico de formação,
nós educadores físicos, nutricionistas e todo o resto, né, tem a necessidade de compreender a insulinoterapia desde a sua base, perfeito? Até o fim, e todas as variáveis e todos os aspectos que as acompanham. Entretanto, nós não somos responsáveis pela prescrição desse hormônio, mas nós devemos compreender completamente como é feita a prescrição, porquê da escolha terapêutica, da conduta médica para determinadas coisas, para que a gente possa compreender determinadas situações que possam vir ao longo do nosso trabalho profissional com esse tipo de público. Perfeito, pessoal? Então veja, assim que o endocrinologista ou o médico responsável tem como diagnóstico diabetes tipo 1, o insulina ele é prescrito de imediato, certo? Porém, a escolha do esquema terapêutico tem como algumas variáveis extremamente importantes. A primeira é o tipo de insulina, e que, se você não sabe, existem inúmeras insulinas disponíveis no mercado, tá? São várias tempos de ação, taxa metabólica da insulina, a duração dela, ação intermediária, tempo de efeito terapêutico. Muitas vezes é feito análogos da insulina. Análogos de insulina seriam os peptídeos, é muito utilizado principalmente em atleta de alto nível que use doping ou algo assim, usa muitas vezes análogos de insulina e GH. Então, todas essas características desse tipo de insulina é levada em consideração para a escolha do tratamento terapêutico. Haja vista que a escolha da insulina vem com ela alguns outros aspectos, como, por exemplo, a idade do indivíduo que ele se encontra no momento do diagnóstico, o estágio puberal, lembrando que a grande maioria das vezes o diabetes tipo 1 vai dar em crianças, adolescentes púberes e jovens adultos. Então a probabilidade de estar em estágio puberal é muito grande. É levado em consideração também os horários da escolha, perdão pessoal, aqui seria escola, tá? Horários da escola e do trabalho, né? Dependendo da idade do indivíduo aí. E também da prática de exercícios e da sua alimentação. Isso aqui é interessante ponderar, porque lembra que na aula anterior nós discutimos sobre atletas que eram diabéticos tipo 1 e mesmo assim tiveram êxito na sua prática, mesmo sem a doença atrapalhá-los? Pois bem, então a escolha da insulina, esquema da terapia, leva em consideração todos esses aspectos. Então, exercícios e alimentação também são muito importantes que se haja conhecimento para que a prescrição dessa insulina ocorra da maneira adequada. E aqui já vai um dos primeiros pontos, né, da nossa aula, para você, profissional de educação física, que é de suma importância compreender. Uma vez que seu aluno que tem diabetes tipo 1, já faz uso de insulina, começa a se exercitar contigo, algumas coisas devem ser levadas em consideração. A primeira é conhecer que tipo de insulina esse indivíduo utiliza, né? E a partir daí elaborar com esse cara o melhor horário para que ele se alimente, para que ele treine, para que não haja hipoglicemia, para que não haja problemas de tontura, para que ele não desempenhe mal, certo? E aí acarrete outros problemas além do próprio diabetes que ele já possui. Agora, digamos que esse indivíduo comece a se exercitar em, sei lá, 9 horas da manhã. E a insulina dele está prescrita para ser tomada às 8. Dependendo da forma que é feita, das características da insulina, isso vai acarretar alguns aspectos positivos e negativos para o indivíduo. A partir daí, cabe você aconselhá-lo a conversar com o médico responsável para que haja uma manutenção desse esquema terapêutico, que seja trocada a insulina, que seja jogado em outro horário, em outro período, ou treino levado em outro período. O que é importante se considerar é, quando estivermos trabalhando com diabéticos tipo 1, o horário de treino desse cara deve ser extremamente regulado dentro da rotina dele, para que não haja nenhum tipo de empecilho por conta do uso do medicamento. Perceba?
É extremamente importante isso. Então você que muitas vezes vai trabalhar com esse público, vai ser personal trainer, pelo amor de Deus, gente, se o horário do cara tá marcado para ser 2 horas da tarde e ele faz o uso da insulina meio-dia para poder fazer a refeição, meu, não muda o horário do cara. Ah, eu perdi o horário, posso te jogar às 4, 5 horas da tarde? Cara, não faz isso, porque se fizer vai desregular totalmente os padrões de tratamento dele. Porque se ele usou as 12 horas, provavelmente ele vai ter que usar as 18 por conta da refeição. E se ele treinou às 17, ele vai estar hipoglicêmico e pode trazer alguns malefícios para o cara. Perfeito? E compreendam isso. Tempo de efeito terapêutico, pico de ação deve ser levado em consideração na insulina quando eu for prescrever treino para esse tipo de público. Certo? Compreendam isso. Presta atenção, hein? Então vamos lá. Além disso, como eu comentei anteriormente, deve-se levar em conta também a aceitação desse tratamento, tanto pelo paciente quanto pela família dele. Lembrando que a grande maioria das vezes, diabéticos tipo 1 são jovens, né? Abaixo dos 18 e 21 anos. Então a família é responsável por aceitar esse tratamento ou não. Perfeito, gente? E caso haja uma recusa da família ou do próprio paciente, a conduta clínica ela muda. Perfeito? Eu já volto nessa tabelinha aqui, mas é interessante que a gente discuta os dois principais tipos de insulina antes de nós discutirmos ali acima, perfeito? Então, a primeira delas é a insulina regular, que a gente chama de insulina R, tá? Ela é insulina humana e a R deve ser utilizada com correções de glicemia elevada ou como insulina pré-prandial antes das refeições, com aplicação 30 minutos antes da refeição para que o pico de ação coincida com a absorção do alimento. Então veja, esse tipo de insulina, ela tem uma ação, um pico de ação de 30 minutos, certo? Então se o indivíduo ele vai almoçar às 12 horas, ele tem que fazer a aplicação dessa insulina às 11h30, para que quando ele fizer a refeição, ele tenha a maior quantidade de insulina possível e disponível no sistema dele para fazer as captações dessas moléculas de glicemia. Perfeito, pessoal? Daí está a importância do que eu comentei sobre muitas vezes o personal trainer, o médico e a equipe multidisciplinar conversar. Né? Porque se o indivíduo está fazendo isso aqui, imaginem da seguinte situação. O cara ele vai fazer a aplicação 30 minutos antes da principal refeição, por exemplo, uma refeição pré-treino dele, digamos que ele treine por volta das 13, 14 horas, ele faz o almoço às 12, 12h30, ele vai aplicar essa insulina 30 minutos antes, para que quando... Perdão, pessoal. Para que quando ele fizer a refeição, ele consiga captar a maior quantidade de glicemia possível, de nutrientes, né, fazer todo o procedimento ali de ATPs que a gente já conhece, e se preparar para o treino. Agora, digamos você, personal trainer, cabeçudo, tem uma hora vaga, porque o aluno anterior da uma faltou, você liga para esse paciente seu e fala assim, pô, vem agora. Você pode vir? Aí o cara fala, beleza, já eu tô aí. Aí ele não tem tempo de fazer todas as absorções possíveis, ele vai chegar lá e vai desempenhar de uma determinada forma. E isso vai ter um resultado. Agora, o oposto também é verdadeiro. Digamos que, vou atrasar. Você pode vir, em vez de vir às 14, você vir às 17? O cara fala, posso. Aí, pensem, ele fez a refeição à 1, aí você vai treiná-lo, ele vai treinar 1 hora contigo, ele vai perder a hora de insulina muitas vezes, por conta das 18, ele fazer a refeição, sei lá, do horário de jantar dele, e isso vai trazer para ele alguns ônus. Então vejam, pessoal, é importante conhecer o horário de aplicação de insulina, horário de insulina pico, quanto tempo isso leva a partir da aplicação, para que a gente consiga fazer de fato um treinamento adequado para esse cara, beleza? E a outra é a insulina intermediária, NPH, que tem como adição uma protamina, que faz com que haja um retardo da absorção da insulina após a aplicação via subcutânea. Por que isso é importante? Muitas vezes o indivíduo ele não tem tempo
de aplicar, sei lá, meia hora antes. Porque, sei lá, tá no trabalho, principalmente para quem mora em grandes capitais, às vezes enfrentam um trânsito absurdo, e aí precisa fazer aplicação, porque, sei lá, por exemplo, sai do trabalho às 16h30, 17 horas, tem que ir até em casa, se alimentar e voltar para a faculdade às 19, por exemplo, né? Acredito que é a rotina de grande maioria de vocês que me ouvem, que trabalham e estudam à noite. Agora, visualiza que esse cara é diabético e mora, por exemplo, sei lá, em São Paulo. E aí ele tem que tomar essa insulina dele por volta, sei lá, das 16h30, 17 horas, para que ele tenha tempo de comer às 17h30, 18, para poder pegar o ônibus ou o carro, enfim, e voltar para a faculdade. Muitas vezes ele vai perder o tempo, tanto o tempo de ação da insulina, quanto a probabilidade dele poder fazer essa aplicação, haja vista a rotina. Então, para isso, existem alguns tipos de insulina, como essa aqui, que tem retardo de absorção, fazendo com que haja um pico por um período um pouco mais espaçado, certo? O que é interessante de se notar é que ele tem um aspecto de suspensão, tá? E ele precisa de homogeneização para a estabilização da mistura, ou seja, eu tenho que misturar o conteúdo. E isso traz um agravante maior ainda, que é a preparação do conteúdo. Isso demanda tempo, tem que ser feito da forma adequada. Se não for feito da forma adequada, não tem ação. Então não é rápido, né? Um instalar. A vantagem é, essa não precisa ficar refrigerada, certo? Ela só tem de fato a ação uma vez que é modulado a sua substância. Por outro lado, a insulina regular ela tem que estar refrigerada em determinadas condições, o que dificulta muitas vezes a aplicação, principalmente em rotinas. Beleza, pessoal? Agora, pensando nisso, eu trago para vocês aqui essa tabelinha que vai dar uma ideia mais ou menos aí de como funciona a ação de alguns tipos de insulina, quanto tempo demora o início da ação, aonde ocorre a ação pico e qual a duração dessa insulina. Tá? Então são as principais no mercado, com seus nomes de comércio, tá? E seus nomes de composto. E é interessante observar alguns aspectos aqui. Então olha só, tem insulinas de longa duração, ou seja, uma única aplicação que dá para manter por praticamente um dia inteiro. E isso é muito interessante, tá? Olha só, a Lantus, ela tem o início de ação de 2 a 4 horas após o efeito de aplicação. Não tem ação pico, mas ela tem um efeito terapêutico de aproximadamente 22 horas. Tá? Então ela fica ativa no seu sistema durante 22 horas, é muito tempo. O Levemir, por outro lado, né, ele leva um menor tempo de duração, tem sua ação pico em torno de 6 a 8 horas. Então esse indivíduo aqui ele tem que calcular a sua principal refeição, a refeição mais pesada para esse período aqui, né, 6 horas, 8 horas depois da aplicação. Então se esse cara faz a aplicação, sei lá, 6, 7 horas da manhã, a refeição principal dele, né, principalmente carregada de carboidratos, tem que ocorrer na hora do almoço. Perfeito, pessoal? E tem um efeito terapêutico aí em torno de 20 horas. Já uma insulina de ação intermediária, como eu apontei para vocês ali, né, eu tenho o NPH, que tem como ação inicial em torno de 2 a 4 horas, tem sua ação pico de 4 a 10 horas aproximadamente, com duração de 10 a 18, aí, 16 horas de média de efeito terapêutico. Então aqui é para um outro tipo de rotina. Muitas vezes indivíduos que usam o NPH vão ter que fazer 2 aplicações ao dia, dependendo das suas rotinas. A insulina regular, que é a mais convencional, né, geralmente quase todos os indivíduos utilizam a insulina regular, né, a mais comum, a mais barata no mercado. Ela tem ação em meia hora, né, como nós vimos anteriormente, até em meia hora. Tem ação pico de 2 a 3 horas. Então, pensando que a refeição do cara vai ser calculada nesse intervalo aqui. Perfeito? Principal refeição, no caso. Tem duração terapêutica de 5 a 8 horas e esse indivíduo geralmente vai ter aplicações de 3 a 4 vezes no dia, dependendo de como está o diabetes, de como está a progressão da doença.
e de quais tipos de hábitos ele dispõe, mas geralmente de 2 até 4 aplicações no dia para usuários regulares, perfeito? E temos a ação ultra rápida, geralmente isso aqui são poucas as pessoas que utilizam, mas há sim uma aplicação comum, de certa forma. Muitas vezes os médicos prescrevem isso daqui caso haja algum efeito hipoglicêmico ou algo do gênero, né? Porque tem uma ação de 5 a 15 minutos, todas elas. Tem pico de ação de meia hora, 2 horas após a aplicação, e o efeito desse medicamento é de 3 a 5. Muitos indivíduos, principalmente em cidades grandes, né, ou que demandam um ritmo muito acelerado, fazem uso desse tipo de medicamento. Né, porque se alimentam, corre e tal, na hora ali, estou fazendo almoço, estou fazendo jantar, vou lá, aplico, dali a pouco já come e já tem o efeito. Não preciso dizer que esse tipo de indivíduo aqui está fadado a utilizar picadinhas a quase todo momento, certo? E temos as pré-misturas aí, que são os peptídeos, que também são prescritos para determinadas situações, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque envolve uma explicação fisiológica um pouco mais chatinha, tá? Podemos discutir isso aqui em um outro momento, mas para a aula de hoje eu acredito que não caiba muito. Perfeito? E aqui, gente, eu tenho a representação gráfica, né, do efeito da aplicação da insulina no momento em que ele é feita a aplicação, no momento de pico, e qual a duração total desse tipo de insulina. O que a gente percebe? Olha só, que insulinas de absorção extremamente rápida, ela tem um pico muito alto, né? É uma quantidade exorbitante de insulina ali, de pico de insulina, porém tem um efeito curto, né? O que faz com que o indivíduo ele tenha que utilizar várias vezes ao dia. Por outro lado, se pegarmos aqui a glargina, ela tem um efeito mais lento, tem um pico bem pequeno, quase um platô, não há uma quantidade exorbitante de insulina ali, posteriormente ela tem uma queda muito lenta, e o que dá a característica do indivíduo utilizar apenas uma vez no dia. Agora, o que é importante compreender é como eu encaixo os treinos dentro desse ciclo de horários aqui, certo? E vamos discutir isso no próximo tópico, que vai ser o tratamento não medicamentoso, no caso, dieta e o treinamento. Perfeito, gente? Bom, agora olha só. Já vimos os tipos de insulina, já vimos para que ela serve. Agora a gente vai entender um pouquinho como é feito a dosagem dessa insulina e o que isso traz de importante como informação para mim. Então vejam, a dose de insulina ela é individualizada, conforme todos os outros aspectos anteriormente descritos, como idade, se é pré-púbere, se não é, ritmo e tudo mais. Bom, geralmente a dose total aí da insulina tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, paciente recém-diagnosticado é prescrita uma dose inicial de 0,3 a 0,5 unidades quilograma-dia, tendendo a ser mais baixas nas crianças mais novas e maiores nos adolescentes ou adultos jovens. Ajustar diariamente de 10 a 20%, baseado nos controles de glicemia capilar. Lembra? Picadinha lá. Introduzir a insulina de forma rápida, ultra rápida, para refeições e correções de hiperglicemia. Então observem aqui, ó, lembra? Nossa, a insulina ultra rápida que nós vimos anteriormente na tabela é utilizada para correção de hiperglicemias, certo? Caso o indivíduo ele coma, ele faz a picadinha lá, observa que a taxa está muito alta, ele faz o uso dessa insulina, portanto, para fazer regulação. Perfeito, gente? Esse ajuste de 10 a 20% pode ocorrer tanto para cima quanto para baixo. Muitas vezes é prescrita uma dose que é praticamente considerada normal e o indivíduo ele não se adapta, né? Ele fica hipoglicêmico. Então é feito da mesma forma, de 10 a 20% de redução dessas dosagens aqui. Ou, caso ele ainda permaneça com hiperglicemia, é feito um aumento de 10 a 20% disso aqui, até ser encontrada a dose adequada.
Em fase de remissão parcial, como fase de lua de mel tanto para o homem quanto a mulher, é esperado também a utilização de doses menores de 0,5 unidades quilograma-dia. Isso daqui é importante compreender por conta dos fatores fisiológicos relacionados principalmente com o ato sexual e também com a nova mudança de rotina. Muitas vezes o indivíduo ele vai viajar e vai ter alguns outros aspectos a ser levados em consideração, mas o fato é que a prática sexual, bem como de exercícios físicos, fazem manutenções aí fisiológicas, de hormônios e tal, e isso também traz alguns efeitos para o uso da insulina. Brincadeira, né? Crianças pré-púberes também têm uma dose diária de 7 a 1 unidade quilograma-dia. Indivíduos na puberdade já aumenta um pouquinho de 1 a 2 unidades quilograma-dia. E a dose correta é aquela que atinge o melhor controle glicêmico, sendo possível sem causar problemas óbvios como hipoglicemia e que possibilite o crescimento normal. Porque a gente sabe que a insulina também é responsável por regulação de GH, e GH é regulação de insulina. Se minha insulina estiver extremamente elevada, eu tenho redução na minha excreção de GH, portanto o indivíduo ele não vai crescer da forma adequada, tendo necessidade também de reposição de hormônio, tá? O que vai causar alguns outros problemas. A NPH, como eu disse, muitas vezes ela vai ter um esquema de 2 doses dia, né, sendo 2/3 da dose pela manhã, 1/3 à noite, e desse total, geralmente 1/3 da dose é de ação rápida e 2/3 de ação intermediária, como é o próprio NPH. Tá? Daqui é só um exemplinho de como é feita uma prescrição, por exemplo. Tá? Então aqui a gente tem uma dose, como a gente pode ver lá, dose de ação rápida e o NPH. Então eu teria uma regular e teria uma dose de NPH para totalizar aqui 24 horas, sendo dose rápida principais as aplicações e o NPH apenas uma vez ao dia. Essa é uma das formas de tratamento. Agora, professor, então a insulina é só o que faz e tal? Não existe outra coisa? Olha, gente, saiu há pouco tempo atrás uma matéria na Sociedade Brasileira de Diabetes e que me chamou muito a atenção. E eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o que estava falando na matéria. Traz uma nova perspectiva para o diabético tipo 1 e por que não para o tipo 2 também. Né? Então, novas pesquisas realizadas em animais da Universidade do Texas pelo Dr. Unger mostram que a eliminação da ação de um hormônio específico pode normalizar a glicemia do diabético tipo 1. Lembrando que esse tipo de estudo é feito com ratos, certo? E como já comentamos, ratinhos possuem quase o mesmo sistema metabólico muito próximo ao nosso, portanto são feitos os trabalhos com eles, porque há sim uma transferência de resultados que são praticamente 100% de um para o outro. Agora, o que é interessante é que eles viram que os resultados demonstraram que mesmo na ausência de insulina, quando é feito supressão do glucagon, ocorre normalidade glicêmica. Olha que interessante. No nosso curso, nós vimos que o sistema insulina-glucagon é de suma importância, porque um é responsável por enviar a glicemia para dentro da célula e o outro é responsável por tirar a insulina e mandar para a corrente sanguínea. Olha que interessante. E essa pesquisa tem demonstrado que ratos que têm ausência de insulina, que já são ratos diabéticos tipo 1, quando ocorre algum tipo de supressão do glucagon, esse indivíduo ele teve a normalidade glicêmica. Então, desse modo, pode-se entender que o diabetes é uma doença biohormonal, ou seja, não afeta apenas a insulina, mas também a ação do glucagon. E segundo o próprio Unger, o pensamento vigente é que a insulina é um hormônio todo-poderoso, sem qual a vida é impossível. Mas isso não é o caso. Se o tratamento do diabetes é definido como restauração da homeostase da glicose, então esse tratamento pode talvez ser considerado muito próximo da cura. Lembrando, insulina quase zero, glucagon a milhão. O que eles fizeram? Ao invés de subir a insulina, reduziram o glucagon. E o que eles viram? Que esses resultados sugerem que se não há glucagon, não importa se você não tem insulina. Ou seja,
Nesse estudo, né, lógico que é um resultado preliminar, que envolve mais anos de pesquisa aí, né, porque também não se tem dimensão do que tipo de problema isso pode causar, mas o fato é que hoje já se tem pesquisas pensando em questões um pouco mais distintas do que é feito atualmente. Então vejam, nesse caso aqui dessa pesquisa do Unger, eles viram que muitas vezes a supressão de glucagon tem tido um efeito muito mais benéfico do que o uso da insulina. Agora, o que resta saber? Se esse tipo de tratamento de supressão de glucagon não traz consigo alguns efeitos negativos e deletérios para o sistema, como a utilização convencional de insulina via aplicação traz. Então amanhã depois a gente descobre que a supressão do glucagon é mais segura, deixaremos de utilizar a insulina. Perfeito, gente? Então olha só, para a nossa aula de hoje sobre a insulinoterapia era isso. Na aula que vem nós voltamos com dieta e exercício, depois veremos alguns artigos e discutiremos a seguir aí a nossa área de atuação para esse tipo de indivíduo, que é o diabético tipo 1, no nosso tratamento para nós educadores físicos, exercício físico, e para você que me assiste se for nutricionista, a dieta. Beleza, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí no comentário, deixem aí nas perguntas, que terei o maior prazer de estar respondendo vocês. Aproveito para agradecer a todos vocês que entraram em contato comigo via WhatsApp, me cobrando das aulas, né? Eu peço desculpa a vocês aí pela ausência nesse período, mas foi um períodozinho corrido, né, com relação a onde eu dou aula, a minha empresa e tudo mais. Estou voltando agora de vez, prometo, porque eu saí da faculdade e eu estava dando aula. Então agora vou me dedicar especialmente para vocês, né, aos nossos cursos aí. E se vocês puderem, entrem em contato comigo via WhatsApp, que está aí em cima, e manda para mim que tipo de curso que você quer que eu grave para você. Lembrando que a minha área de especialização é treinamento aí para indivíduos de grupos especiais, como diabéticos, dislipidêmicos, hipertensos, que teremos um curso em breve. Epidemiologia, também nas minhas especialidades, psicologia do esporte, alto rendimento, fisiculturismo, foi o que eu sempre trabalhei. Então, se você tem alguma curiosidade, quer me ver dando algum tipo de curso, escreve lá para mim, manda para mim que tipo de curso que você tem interesse, que agora eu vou me dedicar totalmente à plataforma e a responder vocês e as dúvidas que vocês eventualmente possam ter acerca do tema. Perfeito, gente? Não deixe de entrar em contato comigo, seja aí embaixo, seja via WhatsApp, e-mail, não importa. Dê o feedback para mim, para saber se vocês estão gostando do curso, como é que tá. E no mais, gente, nos vemos na próxima aula. Um abraço.